Esse mês, a Mojang fez o inimaginável e resolveu trabalhar. 11 itens novos, 10 deles são fontes de uma feature que a comunidade vem pedindo literalmente há mais de uma década. E o outro é um bloco novo que promete resolver, ou pelo menos ajudar, em um problema que a comunidade reclama bastante: o manuseio de itens e inventário. E se você tá achando muita coisa até agora, é porque eu deixei o mais importante pro final. A Mojang fez algo que a maioria das empresas milionárias de jogos nunca faria. Ela voltou atrás e trouxe uma coisa que os players realmente queriam. Ou melhor, um mob que os players queriam. Sim, agora você que lá em 2021 votou pra ele ficar, finalmente vai poder ter o Golem de Cobre in-game. Um dos mobs que faziam parte da Mob Vault de 2021. E pra você que não lembra, lá em 2017 a Mojang inventou um conceito muito interessante de Mob Vault, que era uma maneira de aumentar a interação dos players com o desenvolvimento do jogo, onde a gente podia escolher um mob pra ser adicionado. No papel era uma ideia muito linda, mas eles conseguiram fazer isso da pior maneira possível. Eles apresentaram 4 mobs, cada um com uma proposta completamente diferente um do outro. Abriram uma enquete no Twitter e disseram que era pra gente escolher um só. O que é o equivalente a eu te mostrar 4 cachorrinhos filhotes e depois mandar você atirar em 3 deles. A pior parte dessa votação de 2017 é que literalmente o mob mais inútil e irritante conseguiu ser adicionado. Já nessa época, muita gente questionou esse sistema de Mob Vault, como ele era infiel ao que a comunidade realmente queria, até porque, convenhamos, por conta da votação ser no Twitter, grande parte dos players ficavam de fora. Além do maior problema de todos: elas eram facilmente manipuláveis. O que foi comprovado lá em 2020 com o incidente da Lula. Depois disso, ficou claro pra todo mundo que talvez essa não fosse a melhor das ideias, mas não por conta da comunidade, e sim da Mojang. Até porque a comunidade parou de se questionar em qual mob eles deviam votar e começou a pensar o porquê que a Mojang não adiciona todos de uma vez. Não é como se os mobs fossem super complexos, até porque os modders provavam o contrário, adicionando os mobs literalmente na mesma semana em que eles eram anunciados. Então não é um pedido muito fora da realidade para eles adicionarem os 3 mobs, né? Não, em vez de adicionar os 3, na verdade é mais fácil a gente extinguir a Mob Vault de uma vez. Então você deve estar imaginando a surpresa de todo mundo quando a Mojang anunciou essa semana que reconsiderou e tá adicionando um mob das antigas Mob Vaults. E não é só pelo Golem de Cobre, mas sim pelo que ele representa. Se eles voltaram atrás uma vez, o que impede eles de fazer isso de novo? A gente tem um catálogo de 10 mobs que foram descartados e que seriam muito bem-vindos no jogo. Isso é, se eles servirem pra alguma coisa e não só pra dropar mais um item aleatório que o meu Golem de Cobre vai ter que arrumar mais um baú pra poder guardar. E muita gente acha que esse negócio da Mojang dividir a opinião dos jogadores começou lá na Mob Vault, mas isso vem de muito antes. Um exemplo é o fiasco da atualização de combate da 1.9, que até hoje é motivo de discussão. Tem gente que prefere o antigo, tem gente que prefere o novo, e tem até quem defende que a gente precisa de um sistema de combate completamente diferente dos dois. Quando um jogo que tá vivo há tanto tempo quanto o Minecraft se propõe a mudanças, ele entra num impasse, porque é literalmente impossível agradar todo mundo, mas é muito possível desagradar todo mundo. O player médio de Minecraft espera as seguintes coisas de uma atualização: que elas tragam mudanças substanciais, mas sem mudar muito o jogo, que elas sejam mais frequentes, mas sem ser muito simples. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não tem negociação nesse cenário, e isso sem considerar que ao invés de um jogador médio, a gente tá falando de milhares de pessoas, cada uma com expectativas diferentes. Chegou em um ponto que a Mojang não se arrisca mais, porque não vale a pena. Conceitos que poderiam ser interessantes a longo prazo não tem chance no cenário atual, já que a possível recompensa não compensa o hate quase certo da própria comunidade. Mas nesse ano a Mojang tá no streak de update, até porque eles começaram com a primavera, que trouxe muita coisa nova para a ambientação do jogo, além de variação de skins para alguns mobs. E mais recente ainda, o Rap Guest, um mob pacífico que não serve só para ser bonitinho, mas tem um propósito na gameplay e muda o estilo de jogo de muita gente. E aqui a gente vê, mudanças são sim bem-vindas, quando conseguem melhorar a gameplay de verdade. Pensa no Guest, é um mob super antigo, então não faria sentido mudar toda uma mecânica que todos os jogadores já conhecem há muito tempo. E aí é que tá o pulo do gato: incluir um mob novo, baseado em algo que já tá consolidado no jogo. Foi uma ideia genial, e o melhor é que isso ainda abre espaço para mais melhorias no futuro. Todas essas atualizações estão acontecendo porque desde o final de 2023 a Mojang implementou um novo sistema de Game Drops no lugar de Game Updates, ou seja, eles sacrificam um anúncio de uma grande atualização em um único momento do ano para ter várias atualizações menores ao longo do tempo, mantendo o jogo sempre interessante. Por exemplo, enquanto a atualização do Nether modificou toda a dimensão de uma vez, os Game Drops trariam essas mudanças de maneira frequente e mais gradual. Esses Game Drops podem variar muito de tamanho. Por exemplo, o Jardim Pálido é um Game Drop, assim como o Tatu também foi.
Os lobos fazem parte desse jogo desde o beta. Eles são mobs neutros que podem ser domesticados pelo jogador, e quando domesticados, os lobos começam a acompanhar o player independente de onde ele for, e a proposta é eles ajudarem no combate. Essa é uma mecânica bem interessante quando o seu lobo tá de fato te ajudando e não pulando dentro de uma ravina. O fato é que o lobo nunca foi uma opção viável pro combate ou pra exploração no geral, ele é muito frágil, e com o passar do tempo virou mais um objeto de decoração dentro de casa. Isso até o tatu ser adicionado no jogo, também através de uma mob Vault. Com as escamas do tatu agora é possível fazer uma armadura pro seu lobo, e isso é perfeito, né, já que a comunidade sempre pediu por essa opção, então a Mojang entregou, e a gente vai poder finalmente usar os lobos. Problema resolvido, né? Sim e não. A Mojang de fato entregou a armadura de cachorro, mas isso não muda o fato de que a espada ainda dá muito mais dano que a mordida de um lobo, e você pode até argumentar que essa armadura é um item early game, mas considerando como você consegue essas escamas de tatu, você tá olhando pra 30 minutos ou 1 hora pra craftar uma única armadura. O que traz outro fato importante: se essa armadura quebrar longe de casa e você não tiver escamas reserva, boa sorte trazendo esse lobo de volta. Todos esses argumentos podem soar exagerados, porque eles são, mas também são coisas que a comunidade fala até hoje de verdade sobre essas armaduras. E isso não é um caso isolado, assim como a gente tem os Trial Chambers, todo o sistema de arqueologia no geral, coisas que grande parte da comunidade pedia para ser adicionado no jogo, mas que quando foi adicionado de fato, os jogadores negligenciam completamente essas mecânicas, porque segundo eles, não tem incentivo o bastante para eles fazerem essas coisas. E esse é o ponto que eu quero chegar com o Golem de Cobre. O Golem que está sendo adicionado tem funcionalidades bem diferentes do Golem original, que foi apresentado lá na Mob Vault. Enquanto o Golem original só servia para apertar botão até oxidar, o novo tem um sistema completo de organização de baú. Ele age em conjunto com o baú de cobre para arrumar esses itens em armazéns mais simples e de baixo fluxo, o que é algo interessante e até natural pro game. Mas aparentemente, mesmo depois de toda a confusão na Mob Vault de 2020, adicionar ele em game não é o suficiente para muita gente, até porque parte da comunidade nunca tá satisfeita. E não é querendo defender a Mojang, mas assim que saiu um anúncio eu vi um malandro falando que preferia um revólver de cobre no lugar de ferramentas. Talvez fazia tempo que eu não via como o pessoal tá reagindo às atualizações, mas é no mínimo intrigante, porque o Golem de Cobre não foi anunciado nem há uma semana direito e já tem gente falando quão inútil ele é e comparando ele com separadores de itens e sistemas super complexos de redstone, onde essa não é a proposta. Ele não se apresenta como uma alternativa direta para essas aplicações, mas sim uma mecânica casual. E isso é um reflexo de um problema muito maior. Tem gente que passa mais tempo reclamando do jogo do que jogando de fato. Minecraft ainda tem um potencial enorme para criar mecânicas que deixariam o jogo mais completo, mas entre os players que realmente estão sempre insatisfeitos e um jogo que é tão grande que não precisa às vezes nem tentar para dar certo, a gente pode dizer que esse é um problema que o Golem de Cobre simplesmente não consegue organizar. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Se você discorda de alguma coisa que eu falei por aqui, pode comentar aí embaixo a sua opinião, até porque eu acho que isso não é um problema tão preto no branco, e eu acho que tem muitas perspectivas para isso. De novo, muito obrigado e até o próximo vídeo.